Sejam bem-vindos, começa agora mais um Jogo Económico. A partir de agora pode seguir-nos nas redes sociais ou no site do Jornal Económico, mas também na Bola da TV. Use o hashtag Jogo Económico para comentar os temas que vamos ter em debate. Com o mercado interno saturado, é unânime que a Liga Portuguesa deve iniciar um processo de internacionalização, aproveitando o facto de Portugal ter formado alguns dos melhores talentos mundiais e de ainda ostentar o título campeão da Europa. Há muito que a NBA começou esse processo e hoje são muitos os países que recebem as melhores partidas de basquetebol do mundo. Junte-se a isso a transmissão de jogos para mais de 200 países e em mais de 40 idiomas diferentes e a contratação de atletas oriundos de 40 países. Quem sabe se dentro de pouco tempo um desses jogadores não será o português Nemias Queta. Duas boas-vindas ao nosso convidado, Carlos Barroca, vice-presidente de operações da NBA na Ásia. Muito obrigado, professor Carlos Barroca, pela presença neste Jogo Económico. Agradeço também a presença dos nossos comentadores, João Marcelino, Luís Miguel Henrique e Diogo Luís. Professor Carlos Barroca, começo por lhe perguntar, naturalmente com as devidas diferenças e com todo um mundo que separa aquilo que é a Liga Portuguesa de Futebol da melhor liga de basquetebol do mundo, o que é que a nossa Liga Portuguesa de Futebol tem a aprender com a NBA para crescer, para se expandir, para chegar a outros países? Para já, obrigado por me convidarem a estar aqui. Sejam bem-vindos ao Jogo NBA da semana, ao Jogo NBA de hoje. Eu acho que há muita coisa a aprender, independentemente daquilo que às vezes são os recursos financeiros, independentemente daquilo que são, digamos, as geografias. Eu se calhar falaria um pouco mais dos conceitos antes de falar da questão de uma liga ou de outra. Nós hoje vivemos uma aldeia global e eu diria que, por exemplo, esta questão da pandemia que estamos neste momento todos sujeitos e este espaço obriga-nos a fazer isto que estamos a fazer aqui, por exemplo. Isto, possivelmente num outro tempo, faríamos esta reunião presencial e estaríamos todos uns com os outros e teríamos que meter no carro e gastar gasolina e passar de um lado para o outro e estacionar e poluir mais o nosso planeta. Neste momento, se calhar estamos a aprender uma data de lições de como fazer as coisas de outra maneira. Agora, do ponto de vista económico e à dimensão que hoje tem que se olhar para o desporto, ao desporto da pessoa que pratica desporto, que gosta do seu físico e tem um estilo de vida saudável, e ao desporto que é o desporto que mexe no business. Nós dizemos na NBA, basketball is our business is basketball. O que tem que haver aqui é a visão da construção do edifício, seja ele qual for e seja qual for a dimensão. É comum dizer-se, por exemplo, a NBA pode fazer essas coisas porque tem uma capacidade financeira enorme. Nem sempre foi assim. Se nós recuarmos um pouco na história da NBA, quando o David Stern, ainda vice-presidente da NBA, começou a tomar cada vez mais a presença e decisão naquilo que era a NBA e a promoção da NBA, os jogadores da NBA e as equipas da NBA faziam promoções nos parques de estacionamento dos supermercados. E, portanto, as pessoas, isto não foi há 400 anos, foi se calhar há 40 anos. Portanto, há passos que têm que ser dados. E onde é que nasce tudo? Nasce nas pessoas, nasce na capacidade das pessoas olharem e imaginarem, quer como pessoas, quer como organizações, onde é que queremos estar daqui a 5 anos, onde é que queremos estar daqui a 10 anos e o que é preciso fazer para lá chegar. E tanto faz ter um orçamento de 10 milhões, como ter um orçamento de 1 milhão ou ter um orçamento de 100 mil, pode-se alocar parte desse orçamento à visão, ao investimento, porque visão significa investimento, e o que é que se quer atingir quando se faz uma coisa dessas. Eu posso passar a explicar um pouco o que é a NBA nesse aspecto, e o que é o meu trabalho. O meu trabalho é visão. A NBA, nos Estados Unidos, dificilmente consegue mais fãs do que o que já tem. A NBA na Europa dificilmente consegue mais fãs do que aqueles que já têm. Então, onde é que a NBA tem que ir criar mais fãs? Tem que criar mais fãs em sítios onde existe população, se possível população jovem e com capacidade financeira. A Ásia porquê? Porque a Ásia tem todas essas características. Países novos, com uma juventude emergente, países com economias emergentes, fazemos aqui a exceção do momento que estamos a viver, que não é emergente para ninguém, mas países que têm energia, aliás, utiliza-se muito esta expressão da energia da Ásia, e, portanto, o que é que se faz para chegar a essa gente? Criam-se programas em que daqueles programas alguns vão ser jogadores de basquete, outros vão ser treinadores, outros vão apenas passar por ele e ser influenciados pela cultura do basquetebol,
mas se calhar uma percentagem dos 24 milhões. Eu nos 3 anos que estou na Índia, que estou na Ásia, agora em Hong Kong, já atingi 24 milhões de miúdos. Desses 24 milhões de miúdos, se 20% deles vierem a ser consumidores da NBA, todo o dinheiro que estamos a investir, não digo gastar, valeu a pena. Porque um fã de uma modalidade, quando é fã, consome o produto televisivo, como há pouco dizia o José Carlos, e muito bem, é uma NBA que está distribuída por 215 países, é falada em 46 línguas, tem jogadores de mais de 40 países e vai criando as suas raízes na educação das pessoas. E, portanto, sem fazer disto um plano de sales, acaba por ser um plano de sales. É ter a visão, criar os recursos e caminhar para a implementação de um processo que pode ser feito de maneira diferente, pode ser feito fisicamente, treinando diretamente os miúdos, os professores, à escala daquilo que se pretende fazer, ou pode ser remotamente, através de uma boa capacidade de ligação digital. Assim, hoje em dia existem recursos que não existiam há 30 anos, não existiam há 20, alguns não existiam há 10, e portanto, aqui é ter a visão, e é aí que começa tudo, ter a visão. Quem tem a visão de olhar para a ponta dos pés, nunca vai ver onde é que estão 5 passos à frente. E quem tem a visão só de olhar para 5 passos à frente, nunca vai ter a visão de levantar a cabeça e perceber o potencial que tem. Quando o Zé Carlos, por exemplo, falava da questão de nós somos uma equipa campeã europeia, somos uma equipa que tem alguns dos melhores jogadores do mundo, portanto, Portugal produziu isso, se calhar falta alguma coisa de fazer algum embrulho ao produto que temos e saber colocar o produto de maneira a que seja apreciado, desejado, comprado por alguém. Diogo Luís, como é que tu embrulharias a Liga Portuguesa, não a que temos atualmente, mas falando enfim, de uma visão ideal da competição, bons jogadores, bons treinadores, temos bons jogadores e treinadores muito cotados lá fora, como é que se embrulha tudo isto que era para poder vender a outros países? Ora, deixa-me só fazer uma à parte. Parafraseando o professor Carlos Barroca, é fantástico ter o professor Carlos Barroca aqui no nosso programa. Para mim, faz-me lembrar dos meus tempos de infância, em que eu jogava o jogo da NBA e era por isso que eu gostava com o Abdul-Jabbar a fazer aqueles ganchos e depois via os jogos no Canal 2, que eram fantásticos e é um prazer com certeza tê-lo aqui e ouvir aquilo que ele tem para nos dizer, que eu acho que vamos todos aprender muito, como estávamos a falar aqui em off. Relativamente aqui à tua questão, e indo de encontro também ao que o professor disse, porque ele já nos deu aqui muitas ideias e muitas coisas importantes, ele falou-nos que temos que ter a noção da construção do nosso business. Algo que, na minha opinião, não existe na Liga Portuguesa de Futebol. Na Liga Portuguesa de Futebol até pode existir isto, mas individualmente. E, portanto, quando nós só pensamos em nós próprios, nós não vamos conseguir vender aquilo que é o nosso produto. Nós, em termos individuais, até podemos continuar a ter sucesso. Mas o nosso sucesso será sempre limitado, porque será um sucesso mais entre portas do que fora de portas. Porque nós precisamos de todos de sermos fortes internamente para poder sair lá para fora e ter sucesso. Depois falamos aqui do médio prazo da visão e investimento. A visão é investimento. E a visão tem que ser como um todo. E, portanto, não é preciso haver um grande investimento. Em função do investimento que nós temos é que direcionar uma percentagem desse investimento para aquilo que nós queremos no futuro, sabendo que não é num ou 2 dias que se constrói um produto. O produto demora-se a construir, como falou o professor. Depois o que é que nós temos que fazer para chegar às pessoas? Relativamente ao basquete, por exemplo, o futebol já chega mais facilmente às pessoas do que o basquete. A dificuldade da Liga Portuguesa é que há outras ligas com maior dimensão e, portanto, nós aí temos que conseguir ultrapassá-las. Agora, respondendo diretamente à tua pergunta, como é que nós conseguimos ultrapassar tudo isto? Em primeiro lugar, seleção campeã europeia. Em segundo lugar, melhor jogador do mundo. Em terceiro lugar, grandes treinadores, alguns deles já foram considerados o melhor do mundo, mas ainda estão no top 10. Em terceiro lugar, das melhores formações do mundo. E eu acho que é por aqui que nós temos que pegar. Se nós somos muito melhor do que os outros numa coisa, e isso depois repercute na forma como os nossos jogadores vão evoluindo e como os nossos treinadores vão evoluindo, não necessariamente como as nossas equipas evoluem por vários fatores, porque não estamos unidos e porque também não temos o poder financeiro dos outros, eu acho que nós, se calhar, uma forma mais fácil de podermos chegar a estes mercados, e não é só o mercado da Ásia, porque a Liga Portuguesa tem ainda muitos mais mercados e essa é a vantagem. Tem o mercado europeu que também não é bem explorado, tem o mercado americano que não é bem explorado, como nós podemos chegar lá através da nossa formação, estando presente na vida das pessoas, se calhar fazendo formações, demonstrando como é que nós trabalhamos, criando o apetite por aquilo que é o nosso futebol, mas depois também tem que haver aqui um sentimento e uma ligação àquilo que é o futebol profissional em Portugal. Porque se nós falamos muito da nossa formação que tem qualidade, mas depois olhamos para aquilo que é o resultado final e que é a nossa competição na Liga
não tem apetite, estádios vazios, o futebol não é atrativo, logicamente não vamos conseguir vender o produto como poderíamos vender. Portanto, temos que criar condições para que o nosso produto seja melhor, mas já temos muitas bandeiras que podem ser utilizadas no futuro, quando essas condições já estiverem criadas, para podermos vender muito bem a nossa imagem lá fora. João Marcelino, já existem aqui algumas bases que são importantes para explorar. A tal questão da formação, o facto de termos excelentes treinadores e também, já agora deixa-me acrescentar, alguma ligação natural a alguns países asiáticos, se é que a opção vai ser essa, não é? De chegar a esses países e a esse público. Temos aqui algum potencial, já disseste aqui neste programa e eu concordo contigo, já agora, nunca vamos ser uma Big Five, mas podemos ser uma liga de grande sucesso noutros países. Em primeiro lugar, deixa-me cumprimentar o Carlos Barrocas, é um prazer vê-lo e estar aqui com ele, saudades desses grandes xadões da NBA pela noite dentro. Sim, deixa-me dizer que há uma coisa que me parece que provavelmente todos concordamos, é que primeiro é preciso ter uma visão. E nós não podemos ter uma visão global alicerçada num campeonato que tem os melhores jogadores do mundo, que tem o melhor poder. Não teremos nunca isso. Mas podemos ter um fator de distinção original que nos permita desenvolver interesse para o resto do mundo. Eu nisso chamo a atenção para um documento que há pouco tempo o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol apresentou, o Fernando Gomes, em que ele dava esses dois eixos, o eixo da formação e tornar a Liga Portuguesa um receptáculo dos melhores jogadores jovens do mundo, portanto uma montra de juventude para o mundo. Ou seja, acho que isso pode ser distintivo, isso pode ser uma visão, porque nós nunca vamos competir com a La Liga ou com a Premier, isso de todo, não podemos, não é possível. E, portanto, eu diria que isso, primeiro, a tal visão, depois perceber que nós temos que olhar para dentro e ter uma liga que seja equilibrada e competitiva e baseada numa coisa que, para mim, é fundamental, que é o lucro. Quer dizer, nós vemos que a pandemia mostrou que o futebol português está muito mal organizado. E nós vemos que os clubes portugueses, se agora não se conseguisse retomar a competição, provavelmente só o Benfica conseguia pagar os ordenados. Quer dizer, todos os clubes estão com um modelo um modelo de negócio absolutamente doente. E, portanto, eu acho que a competitividade no desporto americano está e isso é uma desvantagem da Europa em relação aos Estados Unidos, está desde logo assodada nos Estados Unidos, porque o modelo do draft, o modelo do teto salarial, tudo converge para que o campeonato da Liga seja equilibrada e seja disputada, até com o modelo dos playoffs, quer dizer, só se conhece o vencedor da competição no último jogo da época. Ora, como nós percebemos, não é assim. Portanto, nós temos que aqui colmatar diversas brechas. Portanto, a brecha da competitividade, a brecha do modelo competitivo e a brecha de, efetivamente, termos uma visão que ligue todos os intervenientes do jogo em Portugal e que permita depois apresentarmos ao mundo, depois, como dizia a reboque destas bandeiras que falava o Diogo, do José Mourinho, do Cristiano Ronaldo, de Portugal campeão europeu, não é só campeão europeu de futebol de 11, é de praia, é de futsal, somos campeões europeus nessas três modalidades, quer dizer, temos imensos jogadores, ou seja, com essas figuras é evidente que é possível fazer melhor. Agora, isto pressupõe, e acabo já, uma visão profissional e também uma visão que seja compartilhada por todos os agentes do futebol em Portugal. Luís Miguel Henrique. Bom, é difícil dizer alguma coisa diferente. Mas ainda não se falou de criatividade e resiliência. Depois, isso há de ser lá no final. Mas para não repetir, deixa-me dizer o que é que eu posso acrescentar a isto. Algumas coisas que é o seguinte. Havia um imperador romano que dizia que lá para os lados da Lusitânia que é lá um povo que não se governa nem se deixa governar. Isto tem muito a ver com a nossa essência para chegar a uma questão que é a questão da cultura. Isto é, nós temos enraizado entre nós uma cultura de pensar pequeno porque pensas só no teu e na tua quinta e na tua casa. Eu acho que o futebol em Portugal está a passar por um processo migratório lento. O processo de toda esta migração, daquilo que era a base associativa para um processo mercantilista de ter um produto, de olhar para o futebol, para um produto, para a indústria do futebol, tem sido um processo migratório que ainda está na sua fase muito inicial. E agora chegamos à parte que eu concordo com aquilo que quase todos os outros três membros deste painel disseram, que é a falta de visão que tem muito com base numa mentalidade pequena. Os americanos pensam grande, não há nada. A cultura norte-americana, a cultura empresarial, a sociedade. Normalmente qualquer negócio que nasce é sempre pensado em grande. Nós não conseguimos ou não sabemos ainda, espero eu,
pensar em grande. Essa é, talvez, a questão cultural, é para mim a primeira essência que impede que a Liga Portuguesa se possa ser, ou se possa vir a comparar, até outros casos de futebol, não tão ambiciosos como seria o exemplo da NBA, mas para mim reside na própria cultura e na forma como é posta em prática essa cultura, nas pequenas guerras, nas guerras de comunicação, nas guerras políticas, na influência, no tráfico, desde pequenos favores que temos vindo. Nada disso abona para tu construires um produto rico e que possa ser único para o poderes vender lá fora, com sucesso. Vais conseguir casuisticamente, por necessidade, e neste momento nós estamos a correr atrás da necessidade, e como tens necessidade de diversificar receitas, estás a começar a pensar no assunto, não é fruto de uma visão a 10 anos. Esta é a questão cultural. Além da questão cultural, há uma outra questão que é a questão política. Mesmo as SADs, que são empresas, elas têm como base clubes que têm uma base associativa, que têm eleições a cada 3 anos, ou periodicamente. Como é que é possível alguém ter uma visão a 10 anos, porque a esmagadora maioria dos presidentes não sabem se são presidentes destes clubes e, por sua vez, são presidentes das SADs a que governam há 10 anos. A questão cultural e a questão política que está na base de tudo isto inquina todo o processo de construção de um modelo de negócio de sucesso, como é o caso da NBA, com todas as diferenças. Mas enquanto não resolves a questão cultural de cada um, pensar pequenino na sua quinta, e enquanto não resolves as questões políticas que estão por trás da SAD, dificilmente vais ter a base, o terreno zero, o ground zero para começar a edificar. Além disto, corroboro e adiciono ao meu raciocínio tudo aquilo que o Diogo, o João e o professor Carlos Barroca disseram. E acho que aqui reside parte da análise e não da solução do nosso problema. O professor Carlos Barroca vai continuar connosco na segunda parte, onde vamos falar um pouco da última dança dos Touros de Chicago e naquele que poderá ser o primeiro português a atuar na NBA. É já a seguir. Ações e obrigações. Investimento e poupança. BCE e FED. Resultados e empresas. Análise e gráficos. Analisamos isto tudo e muito mais todas as semanas no Mercados em Ação do Jornal Económico. Temos analistas de topo em estúdio e em direto de Londres, Washington e de vários pontos do globo. No Espaço Empresas convidamos líderes de negócios que marcam a diferença em Portugal e lá fora. Contribuímos ainda para a literacia financeira com a palavra da semana. Não percam Mercados em Ação nos sites e nas redes sociais do Jornal Económico. Estamos de volta neste Jogo Económico para continuar a falar com o professor Carlos Barroca sobre a NBA e as diferenças que existem para outros campeonatos e outras realidades. Professor Carlos Barroca, começo por lhe perguntar, estamos em tempo de pandemia, a Primeira Liga em Portugal vai retomar, as outras modalidades ficaram todas adiadas para o início da próxima época. O que eu lhe pergunto é como é que a NBA olhou para este problema e como é que foi resolvida a questão, por exemplo, dos salários dos jogadores? Estava prevista, porque a par daquilo que eu comecei por dizer no início desta conversa, que é preciso ter visão, é preciso ter capacidade de implementação, é preciso alocar recursos. Um dos recursos que é preciso alocar é gente que trate profissionalmente em cada área da sua área. Quando se falou aqui dos jogadores estrelas, se calhar a máquina da promoção tem que tratar dessa gente. A máquina do legal tem que tratar da proteção do próprio negócio. Como é que o negócio estava protegido? Havia um contrato coletivo com os jogadores, aqueles contratos que são negociados 4 em 4 anos, 5 em 5 anos, que previa que por uma razão major force, como uma pandemia, e estava escrito expressamente no contrato, os jogadores não iam receber o seu dinheiro. Portanto, e por isso não houve sequer nenhuma discussão, portanto, as regras do jogo são iguais para todos. Nós que trabalhamos na NBA, muitas vezes as pessoas pensam, o patrão da NBA é o Adam Silver. O Adam Silver é tão empregado como nós. Tem uma posição mais distinta, é a posição mais alta, é o comissário, mas no fundo os donos da liga são os donos das equipas e são os jogadores, a associação dos jogadores profissionais. Portanto, e como estamos todos no mesmo barco, as dificuldades de uns é a dificuldade dos outros e estamos todos no mesmo barco. E, portanto, assim sendo, é mais fácil resolver as questões. Portanto, as questões têm que ser pensadas, não é depois, quando elas já aconteceram, que se encontram soluções. É serem pensadas, serem visionadas em todas as suas latitudes, para que um problema não seja mais agudizante do que aquilo que já é o próprio problema, porque esta situação obviamente é grave, mas
felizmente havia uma saída legal para as coisas estarem devidamente estruturadas e isso faz a diferença. E percebeu-se em Portugal que fomos todos apanhados desprevenidos relativamente a este tema, e o exemplo disso é o facto de se terem encontrado soluções diferentes para o mesmo problema em vários países. Há duas expressões em português que são únicas, que é fazer as coisas em cima dos joelhos e ser apanhados com as calças na mão. Não há tradução para língua nenhuma. Portanto, eu acho que nós, de facto, infelizmente, quando falamos em desporto profissional, em business, sports business, poucas pessoas têm essa capacidade de perceber que se isto é um business, então as bancadas têm que estar cheias. Se isto é um business, e eu recordo a Liga Espanhola, por exemplo, a ACB há uns anos, as equipas podiam contratar 3 estrangeiros, mas um deles tinha que ser um base para dar espetáculo. Assim, e toda a gente faz parte da solução e não parte do problema. Portanto, o que tem que haver, obviamente, é liderança, visão, gestão e depois regras bem definidas em que as pessoas estão dentro ou estão fora, e se estão dentro podem não concordar, mas a partir do momento em que aceitam. E portanto, assim, isto tem que fazer parte do ADN, do DNA que se pretende para que o desporto, sobretudo nesta vertente estamos a falar que é profissional, possa sobreviver. Porque sem bancadas cheias, sem rentabilidade, sem visão, sem estímulo para os intervenientes da modalidade, isto é um desespero todos os dias. E nós temos, de facto, tantas coisas boas no futebol. O futebol é, de facto, um exemplo no nosso país, porque somos um país pequeno e temos tantos êxitos por esse mundo fora, que seria bom, dentro do nosso próprio país, isso fosse não uma fonte de divisão, mas uma fonte de congregação de tantas boas vontades, como dizemos na NBA, play together. Professor Carlos Barroca, eu queria desde já introduzir o tema do documentário The Last Dance, o documentário que de certa forma sentou no divã os gestores de Chicago, aquela que é considerada a melhor equipa de sempre da NBA. Mesmo assim foi preciso ir ao divã para espiar alguns dos seus problemas. Como é que o professor Carlos Barroca viu esta forma de olhar para o negócio, de olhar para os modelos de liderança e disto ser particularmente focado na NBA e naquela que foi considerada a melhor equipa de todos os tempos? Bom, essa é a melhor equipa de todos os tempos, é discutível, José Carlos. Acho que não vamos gastar muito tempo nisso, por isso digamos aqui, porque nós somos muito novos, que a NBA já existe há muito mais anos do que nós e já houve equipas fabulosas e campeonatos fabulosos, e nós temos a mania que o mundo nasce sempre quando a gente nasceu. E não, já houve mundo antes e quando desaparecemos o mundo vai continuar, assim espero. O que a NBA fez, a ESPN fez, foram transformar aquilo que é, obviamente, um dos maiores ícones da modalidade. As pessoas podem achar que é o melhor, podem achar que há outros, mas isso faz parte da discussão de quem gosta do desporto, é discutir essas coisas todas. Agora, inquestionavelmente, ele é um ícone. E isto, da Last Dance, não é sobre o Chicago Bulls, a Last Dance é sobre o Michael Jordan. Portanto, todo mundo que não gosta do Jordan, ou gosta mais deste ou daquele, fique zangado agora com isto, ou mesmo alguns adversários, alguns que não quiseram participar, e não importa aqui os nomes, foi o John Stockton, ou o Karl Malone, ou o Scottie Pippen, ou o Russ Grant, não interessa. Esta história é a história do Michael Jordan e eu babei-me a ver os episódios todos. É assim, faz parte do nosso imaginário, a mim pessoalmente, porque comentei todos aqueles jogos, hoje em dia sou amigo de muitos dos protagonistas, treinadores, jogadores, árbitros, trainers, de gente daquelas. Portanto, isto foi uma oportunidade, até porque nós vivemos um tempo diferente em que temos um tempo que normalmente não temos tempo para ele. E de repente temos tempo. Portanto, isto veio numa altura em que veio preencher uma lacuna emotiva e ao mesmo tempo de disponibilidade absolutamente fantástica. Eu passei as semanas todas a pensar no quando é que chega ao domingo para ver os próximos episódios. Porque cada um que veio era melhor que o outro e melhor que o outro e trazia à memória todas aquelas coisas boas da nossa vida, dos jogos, das incidências e com outra vertente, que é a visão dele. E assim, que me desculpem os outros, mas isto era sobre o Michael Jordan. A gente pode gostar dele, pode não gostar dele, mas esta foi a visão dele. Esta foi o microfone que lhe deram para ele, pela primeira vez, de uma forma tão visível, tão descarada, assumir que era competitivo, que bebia as suas cervejolas antes de ir para o treino, que fumava o charuto sempre que lhe apetecia, que tinha um conceito de pegar no pai depois de um jogo que deu mal e vamos para os casinos para New Jersey, para Atlantic City, curtir a noite. E assim, eles vivem numa realidade que não tem nada a ver com a nossa.
Eles vivem numa realidade em que cada um recebe o seu meal money, cada um trata dele, não há cá curfews, não há cá horas de recolher, não há cá jantares de equipa, cada um trata dele. E, portanto, é assim, o Dennis Rodman foi brincar com o Hulk Hogan, é que fixe. Foi sair com as malucas todas para Las Vegas, é que fixe. Portanto, isso deu mais uns rios, não sei o quê. A gestão do Phil Jackson, para mim, é uma coisa extraordinária. Quem me dera ter aquela capacidade de ter aqueles monstros todos, e ele provou mais que uma vez, porque ele não treinou só o Chicago Bulls, também treinou os Lakers com personalidades fortíssimas, e a habilidade dele de mexer naquelas cabecinhas e pôr aquilo a jogar para o mesmo lado, eu tenho que me render, porque é de facto extraordinário. E algumas das tiradas do Michael Jordan, ou as emotivas que nós vimos durante os jogos, ou as de fora, com o balneário, com os colegas, com não sei o quê, assim, o que é que seria do mundo se fôssemos todos iguais? E se há uma coisa que aquele atleta tem, que nenhum de nós tem, é uma capacidade de ganhar quase ímpar e que o coloca em todo o mundo, numa altura em que não havia social media, nem havia estes zooms, nem estas ligações, não havia nada disso. E a Liga, quando ele começou o primeiro título em 91, 92, a Liga estava em 80 países, hoje está em 215. A Liga era uma liga muito americana. Hoje é uma liga global, em qualquer sítio do mundo, o logo da NBA é perfeitamente identificado. E, portanto, o Michael Jordan se calhar é responsável por eu trabalhar hoje na NBA, porque hoje existem 14 escritórios pelo mundo inteiro e sem haver social media, ele fez a mídia e a social vezes 30 daquela altura e transformou-se no maior ícone do mundo. Eu adorei, foi simplesmente fantástico. Diogo Luís, sei que tens acompanhado também a série, queria que comentasse um bocadinho como é que foi o impacto para ti e que já introduzisse aqui o tema do Neemias Queta, se este pode ser o primeiro jogador português a atuar na NBA. Olha, relativamente ao documentário, falta-me o último episódio, mas eu estou a adorar. Fantástico posso contar, mesmo. se quiseres, É um grande episódio. Não quero. O último episódio é fantástico, é muito bom. Muito é bom. fantástico, eu acho que toda a gente deve ver. E é fantástico porquê? Porque é aí que acho que nós começamos a compreender as competências que existem no mundo do desporto e que as empresas podem utilizar. As competências que o Michael Jordan tem são inacreditáveis. Repara, eu falo aqui na liderança. A liderança não pode haver sentimentos. Ele não tinha sentimentos, ele ia para dentro do campo e ele queria ganhar. Então ele agredia verbalmente os colegas nos treinos, de forma a retirar o melhor deles. E a verdade é que ele, com o passar do tempo, percebeu que sozinho não conseguia vencer. Então ele adotou esta estratégia e que lhe correu muito bem, porque ele, ao agredi-los, ao puxar por eles chegavam aos jogos e estavam preparados para as adversidades. Depois a ambição, a dedicação. Eu teria aqui algumas notas. A exposição e a mentalidade da forma como ele lidava com a comunicação social numa primeira fase bem, depois quando surgiram as primeiras já não tão bem, e sobretudo depois quando aconteceu a morte do pai e quando começaram a criar teorias da conspiração, que não foi fácil de lidar, mas mesmo assim ele conseguiu lidar bem com isso. A responsabilidade, porque ele chegava ao jogo e assumia sempre a sua responsabilidade, independentemente de ele cobrar dos outros, ele era o primeiro a pegar na bola e ir em direção ao cesto. Quando eu digo a ambição e a dedicação, repara, ele perdeu a final contra os Detroit Pistons e ele no dia a seguir foi treinar. Ele perdeu quando regressou do beisebol, já não me lembro Vemos amanhã, disse ele ao treinador. Qual foi a equipa. O que é que ele fez a seguir? Ia tirar de dias de férias? Não, foi trabalhar. Ele foi fazer um filme para a Disney, montou um campo e chamou N jogadores de NBA e todos queriam ir lá jogar. E jogavam durante 3 horas, das 7 às 10 da noite, e iam fazer musculação a seguir. O que é que ele fez? Ele não só trabalhava e treinava para melhorar o corpo, ele ao mesmo tempo analisava os adversários. Reggie Miller, todos aqueles que ele depois foi encontrando ao longo da época, ele teve a percepção de que eu vou chamá-los aqui, vou treinar, vou trabalhar, mas ao mesmo tempo vou ver como é que eles lidam com a pressão, como é que eles jogam. Estratégias de motivação, ele criava as próprias estratégias de motivação, algumas delas falsas, para poder chegar e ganhar. Criava anticorpos contra os adversários, via declarações dos adversários, tudo. Ele foi considerado um modelo para a sociedade, mas ao mesmo tempo não era isso que ele queria. Não, naquela primeira fase, quando queriam criar um modelo, depois ele percebeu que não era bem aquilo e começou com os charutos, e pronto, ele percebeu que tinha que soltar um bocadinho disso. A personalidade para mim é importante, porque ele teve aqui 2 pontos que a mim me fizeram, tiraram todas as dúvidas. Quando um senador negro se candidatou e estava perante numa eleição quase a ganhar e queria o apoio dele, ele disse, mas porquê é que eu vou fazer um vídeo para esse senador se eu não sei quem ele é? Mas ele é negro e está a concorrer contra o outro que até é racista. Ele disse, mas eu não sei quem ele é, eu não vou fazer isso. Foi muito criticado, inclusive pelo Obama, mas a verdade é que ele teve a personalidade de dizer, eu não sei quem é essa pessoa, eu não vou prestar o meu apoio a essa pessoa porque eu não a conheço. Outro ponto importante foi, ele tinha as marcas atrás dele, quando ele ainda era
já começava a ter uma dimensão. Ele optou pela Nike, e na altura a Nike não tinha a dimensão que tem hoje, nem pouco mais ou menos. Para a Nike foi um risco, porque a Nike queria fazer 3 milhões em 3 ou 4 anos, e a verdade é que a Nike num ano fez 6 milhões, e ele começou a projetar, ele acompanhou o crescimento da Nike, mas ele podia ter ido para outras marcas, mas ele teve a oportunidade de dizer assim, não, eu tenho que criar uma marca só para mim, eu tenho que ser a bandeira dessa marca. Portanto, nós aí logo vemos também a própria personalidade com que ele teve. Outro ponto importante, ele foi para o beisebol, e ao ir para o beisebol teve que mudar completamente os músculos, o corpo. Quando regressou passado 21 meses, teve que fazer outra vez essa transição. E aqui prova-se que o sucesso não nasce do acaso. O sucesso dá muito trabalho, e ele tinha a percepção de que tínhamos em todos os aspectos. Portanto, ele teve que trabalhar o corpo 2 vezes, foi difícil, e ele mostra no documentário, e conseguiu fazê-lo com todo o sucesso. Depois também teve o reconhecimento, perceber a importância do trabalho dentro do campo, destacar aqui o último ponto que eu quero destacar do Last Dance é tudo fantástico do Michael Jordan, mas ele manteve sempre um ponto importante que os Detroit Pistons não mantiveram quando perderam na final contra os Chicago Bulls. O fair play. Ele perdia, ficava louco, doido, mas cumprimentava os adversários. E por isso é que ele não pode com a Isaiah Thomas, porque em 10 segundos antes de acabar o jogo já estavam todos a sair do campo. E este é um exemplo claro para todos aqui em Portugal que só querem que tenha clubite e que o mais importante é vencer os seus clubes vencerem, independentemente se o outro vence, não sabem dar os parabéns, que são os árbitros. Sempre fair play. Os grandes campeões têm fair play. E acho que o Michael Jordan foi um exemplo de tudo isso. Queria ganhar sempre no limite, mas ficava sempre, cumprimentava sempre os adversários e reconhecia que sempre perdia. O que é que ele fazia a seguir? Não tirava férias. Ia trabalhar novamente para poder dar a volta. Relativamente exatamente ao Barreirense. Exatamente ao Cat. É assim, eu não acompanho muito o basquetebol, infelizmente, neste momento. Não sei se vai ser ele ou não. Gostava que fosse. Gostava que tivéssemos alguém na NBA. Se for para lá, acho que tem que ver o Last Dance, porque tem que perceber que tem que ter muita personalidade, porque vai encontrar muitos anticopos, tem que ter muita crença, tem que ter muita confiança, e eu acho que não só no basquete, mas em todo o desporto, e por isso é que eu gostei, porque quem pratica desporto, se vir este comentário, acho que vai sentir que tem que ter cada vez mais confiança, acreditar em si e trabalhar muito, e acho que é um exemplo para o Keter, de forma a que ele também possa se ingrar e seguir o seu sonho. Luís Miguel Henrique, qual é a importância de termos um português na NBA? Olha, antes de responder a isso, vou-te pedir autorização para uma questão, que é os primeiros minutos desta segunda parte, que a aula que o professor Carlos Barroca deu devia ser bem promovida e bem distribuída junto dos presidentes de todos os clubes de futebol em Portugal da primeira e da segunda liga. Foi pouco tempo, mas a mensagem é tão sucinta, mas tão assertiva, que deveriam ouvir a pequena aula sobre aquilo que deve ser a gestão de um clube de futebol e da indústria do futebol em Portugal. Dito isto, em relação... Qual foi a pergunta que tu fizeste que eu ainda fiquei na primeira? Peço desculpa. Estava-te a perguntar qual era a importância de ter um português na NBA. É mais importante para nós do que para ele. É de ser mais importante. É importante também para outra coisa. As pessoas às vezes não têm ideia, mas sejam luso-africanos ou não, a África vive muito também do orgulho das suas gentes, mesmo que sejam de segundas e terceira geração e que não tenham nascido ainda no território. Quem conhece e quem lida sabe que isso é importante. E se porventura, apesar de ser português e da nossa margem sul e do Barreiro, acho que o facto de também ter essa ligação à África poderá ser também por aí mais um cartão de visita adicional para poder fazer. Mas será mais importante para o nosso orgulho do que para o mercado em si. Ali será mais um pin, eventualmente, no negócio da NBA, de dizer que mais um mercado está conquistado, ainda que seja apenas de 10 milhões no canto da Europa. João Marcelino, pode estar para breve este sonho de termos um português na NBA. No fundo, na minha esqueta, é uma das figuras mais importantes de uma seleção jovem e de um grupo de jovens muito, muito talentosos que estão a emergir no basquetebol em Portugal e que lhe podem dar outra dimensão. Eu podia dizer aqui uma generalidade, mas isso é melhor passar a bola a quem sabe e perguntas isso ao professor Carlos Barroca. A única coisa que gostaria de dizer é que o aparecimento de grandes figuras, seja qual for a modalidade, é sempre um fator que induz ao crescimento dessa modalidade. Se nós viermos a ter um jogador na NBA, é como termos o Cristiano Ronaldo no futebol, o Carlos Lopes e a Rosa Mota no atletismo, ou seja, vai sempre ter impacto nacional. Portanto, eu espero que sim, mas deixa-me só dizer que a proposta, a questão central desta segunda parte, que eu ainda não vi a série, quero ver, até para, enfim, voltar a recordar a mágoa que eu tenho dos Utah Jazz não terem ganho
uma dessas finais. Tinha uma equipa também fabulosa, com o João Muito Stock, boa a com o equipa Carlos do Utah Malone, Jazz. com o Jeff Hornacek, com o Byron Russell, portanto eu acompanhei aqueles anos todos e até achei uma injustiça que essa equipa se tenha despedido sem nunca ter ganho um título e portanto vamos lá ver, faço questão de ver a série para perceber um bocadinho como é que era essa liderança. Ele era mesmo líder daquela equipa, né? Aquela equipa tinha grandes jogadores, como o Scottie Pippen, um jogador absolutamente fora de série, que passava ali como se fosse mais um, não era. Portanto, tenho muita curiosidade, vou ver, e agora vou ver o que é que diz o Carlos Barroca sobre o Luqueta. Olha, para já tenho a dizer que os Utah Jazz foram a melhor equipa de Salt Lake City nesses 2 anos. E as melhores da Conferência de Oeste também. Inclusive, na última época, eles ganharam os 2 jogos da temporada regular aos Chicago Bulls e ganharam o primeiro jogo em casa dos playoffs, ganharam. Portanto, e os 4-2 não refletem o equilíbrio que houve naquelas tinham dois jogadores na Dream Team de Barcelona. É verdade, é verdade. É o Stockton e o Malone. Stockton e Malone. Vamos falar aqui das vedetas e vamos fazer aqui um paralelismo há bocado com o que estávamos a falar do futebol. O desporto, seja ele qual for e qual a modalidade, é óbvio que a primeira coisa que emotivamente nos apetece dizer é que se temos vedetas, as vedetas vão ter um impacto. Isso serve se a carapuça serve. Muitas vezes nós temos essas situações e tiramos muito pouco partido disso e, sobretudo, não sabemos capitalizar isso em termos da visão de que estamos aqui a falar que desporto é business e business é desporto. E, portanto, se é preciso dinheiro para elevar o nível do profissional à volta do desporto, é preciso arranjar esse dinheiro. E muitas vezes nós temos isso. E faça-se aqui justiça às ex-colónias portuguesas, países que são hoje independentes, mas com quem temos de facto uma enormíssima ligação que continua a existir, de já ter havido várias gente que passou pela NBA. Eu recordo-me aqui do Dana Barros, que a mãe era cabo-verdiana da Ilha de São Vicente, o Ike Diogo, que tinha também qualquer coisa, o Capela, que jogava nos Houston Rockets e que mudou de clube esta temporada, também tem uma ascendência angolana, e as portuguesas, a Tisha Penicheiro, a Mary Andrade, o Carlos Barroca, que também está na NBA. É assim, se é possível para mim chegar à posição que eu cheguei, a resposta que eu dou para o Nemias é possível ele chegar à NBA. Agora, não é de certeza tomar um charuto e beber 2 cervejas e amanhã, esta noite vou ter um sonho muito bom e amanhã acordo e sou jogador da NBA. Não é possível isso acontecer. A concorrência hoje do Nemias, e cada ano que passa, é mais brutal. Porque nunca os olheiros da NBA, nunca os processos todos de visualização do mundo foram tão fáceis como hoje, e todos os potenciais jogadores do mundo estão debaixo do olho. Significa que a concorrência não é 1 para 1 milhão, se calhar hoje é 1 para 10 milhões. E, portanto, só entra quem tem algo de muito especial para dar à modalidade. Os investimentos que são feitos, e hoje em dia já falo há muitos anos com os scoutings da NBA, os olheiros da NBA, ou com gente que está na área do tratamento de data, de informação e de recolha de informação, que vai desde a parte física, a parte mental, a parte comportamental. Assim, há um mundo hoje de data e de profissionais à volta, porque cada jogador que é escolhido representa um potencial enorme de despesa, enorme de investimento, e portanto aquilo tem que dar certo. E portanto o Nemias tem qualidades? Tem. O mundo está cheio de gente com qualidade. O Nemias tem algo que o distinga? Ainda não. E eu acho que ele fez bem de recentemente ter anunciado, já era a minha opinião o ano passado, ir ficar mais um ano na universidade para reforçar as suas aprendizagens. Porque onde ele está bem, está feliz, e isto é uma coisa muito importante, está feliz, está bem enquadrado, está a aprender e está a ganhar. Está a ganhar capacidade muscular, está a ganhar capacidade de jogo, está a ganhar confiança, e esses requisitos são aqueles que vão fazer a diferença. Portanto, está no bom caminho. Vai conseguir ou não? Não. Professor Carlos Barroca, um prazer enorme tê-lo tido neste Jogo Económico e com certeza de que vai voltar ao nosso programa um dia destes. Mais uma vez, muito obrigado. Posso despedir à minha forma, não? Claro que sim. Foi um prazer estar consigo, em nome de toda a equipa do Jornal Económico. Me despeço, desejando a todos a continuação de um dia ou de uma noite
fantástica! Estamos de volta para a terceira parte do programa e para as escolhas dos nossos comentadores. Luís, começo por ti, o número da semana é o 8. É o 8, e usando um bocadinho um jargão popular, não há fome que não dê fartura. Portanto, é o 8, são 8 semanas seguidas de futebol, caso tudo corra bem. Nós temos aqui a semana passada o Dr. Ricardo Mexia a explicar-nos quais são os constrangimentos que neste momento ainda podem existir, mas acreditando que os planos irão até ao fim, nós iremos ter 90 jogos em 8 semanas. Começando, como comecei, não há fome que não dê fartura. O Diogo contabiliza aqui as lesões da primeira jornada depois do regresso da Bundesliga. Exatamente, é o número 8 também. É mais uma dificuldade que os treinadores têm que lidar, porque uma coisa é as questões sanitárias, a vertente psicológica, depois também a vertente física, porque não tiveram tempo para a pré-época, não tiveram tempo para amigáveis, e os jogadores entram logo a 100%, e como tal pode haver também aqui alguns precalços, mas é natural, é mais uma aprendizagem, mas é um ponto que deve ser muito considerado e deve ter muita atenção dos treinadores e dos departamentos médicos. João Marcelino, 600 milhões é quanto o Barcelona gasta anualmente com os encargos com os jogadores. É uma verba absolutamente brutal, incomportável para esta altura, e por isso as notícias são, segundo um jornal inglês, de que todos os jogadores estão à venda, menos Messi, Ter Stegen e De Jong. Griezmann, Luís Soares, todos eles podem sair porque é preciso baixar esse patamar. Portanto, isso é uma consequência colateral da doença, ou seja, o futebol estava a todos os níveis a viver acima das suas possibilidades. O teu protagonista, José Moraes. José Moraes, 2 primeiros jogos na Coreia do Sul, 2 vitórias, é o campeão em título da Coreia do Sul e já está à frente do campeonato. É mais um descendente do Dream Team de José Mourinho, tanto José Moraes como André Vilas-Boas, que foi considerado há pouco tempo o melhor treinador do campeonato francês, como Rui Faria, que também já está a treinar a sol, teve uma experiência no Qatar, como, por exemplo, agora o Luís Campos, que detector de talentos, que parece que vai voltar a trabalhar com o Mourinho agora do Tottenham, são todos elementos dessa equipa, que são também um paradigma daquilo que hoje em dia avalia dos treinadores portugueses no mundo. E eu aproveitei este começo em grande de José Moraes no Coreia do Sul para voltar a lembrar isso. Diogo Luís, o teu protagonista é um português que começou a todo o gás nesta retoma da Bundesliga. Num bom jogo de futebol, um derby, Borussia Schalke, o Rafael Guerreiro destacou-se, jogou a fazer o corredor todo, 3 centrais ele fazia o corredor esquerdo, uma dimensão ofensiva inacreditável, muita qualidade, fez 2 bons golos, participou em mais muitas jogadas, teve o senão de se ter lesionado, vamos ver se não é algo de grave, porque ele também tem propensão para lesões, mas a verdade é que é um grande valor do futebol português e da nossa seleção, e começou com o pé direito e com muita gente, ou o pé esquerdo neste caso dele, e com muita gente a ver o jogo, foram cerca de 4 milhões de pessoas a ver aquele jogo, destacou-se claramente e nós temos que dar aqui o seu destaque, porque é também um português que está a brilhar no mundo. Luís Miguel, o teu protagonista, para terminar, já foi convidado neste programa, Raim Amad. Por essa razão, uma declaração de interesse inicial, eu conheço o Raim, sou amigo dele, mas não é por essa razão. A saída dele poderia ser um qualquer dos outros membros dos órgãos sociais que nos últimos meses abandonaram. O que para mim leva a uma clara ideia que é a falência do projeto. Isto é, não sei se vai ser bom, não sei se vai ser melhor ou pior do que era. Sei que não é o mesmo. O problema de escolhermos gente competente, e o Raim era, como podia ser o Miguel Cal, havia 2, eu tenho pessoas amigas quer no Conselho Fiscal, quer na mesa da Assembleia Geral, mas havia 2 pessoas em particular que estavam na direção, o Miguel Cal não conhecendo, mas pelo projeto que li, e o Raim pela personalidade, por aquilo que podia aportar. A saída de todos eles é a falência daquilo que era a construção da equipa, e o que vier aí para a frente, não sei se é melhor ou se é pior, não será nada daquilo que os sócios do Sporting votaram. Muito bem, Luís Miguel Henrique, João Marcelino, Diogo Luís, voltamos então para a semana com os números que contam dentro e fora das 4 linhas. Até para a semana.